Quantas vezes você se pegou pensando que merecia mais da vida, que merecia ser reconhecido, valorizado, amado, respeitado apenas porque tem um bom coração, porque se esforça, porque sempre faz o certo? Quantas vezes sentiu que o mundo era injusto por não te retribuir com a mesma intensidade que você entrega? É aqui que começa o erro silencioso que destrói a força de milhões de mentes todos os dias. A crença de que o mundo te deve alguma coisa. Essa é a mentira mais confortável e mais cruel ao mesmo tempo. Confortável porque te dá a sensação de estar certo, de ser vítima de uma injustiça cósmica. Cruel porque te transforma em prisioneiro daquilo que você não controla. O mundo não te deve nada, nem compaixão, nem aplauso, nem explicação. E entender isso não é frieza, é libertação. É o momento em que você deixa de esperar para começar a agir. Desde pequeno te ensinaram a acreditar que existe um equilíbrio automático entre o que você faz e o que recebe. Que se você for bom, a vida será boa. Que se trabalhar duro, será recompensado. Mas o universo não funciona como um contrato. Ele não tem obrigação de te recompensar. E é justamente por isso que você precisa agir sem esperar retorno. O homem que vive esperando o mundo pagar sua dívida, vive em constante decepção. O homem que entende que não há dívida, vive em paz. A promessa que este vídeo te faz é simples, mas profunda. Quando você parar de esperar algo de fora, vai descobrir a liberdade de viver por dentro. Vai entender que a força que você busca não vem da aceitação do mundo, mas da aceitação de si mesmo. Vai aprender a agir por virtude, não por validação. E, acima de tudo, vai sentir o poder silencioso de ser livre de qualquer obrigação emocional com o que não depende de você. Este é um chamado, um corte radical com a mentalidade que te prende. Você não está aqui para ser recompensado, está aqui para evoluir. Cada decepção foi uma aula, cada frustração foi uma purificação. Cada vez que alguém não te deu o que você esperava, foi uma lição sobre autossuficiência. A vida não te deve nada, mas te entrega tudo quando você para de cobrar. E enquanto muitos ainda reclamam do que não recebem, você vai começar a construir o que ninguém pode tirar: o domínio sobre si mesmo. Este vídeo vai te conduzir através de um caminho duro, direto, sem anestesia. Vamos atravessar as camadas da ilusão, da expectativa, da raiva, do orgulho, até chegar ao estado mais puro do espírito, a liberdade de agir como se o mundo nada te devesse. Fique até o final, porque se entender o que será dito aqui, nada mais te perturbará. As frustrações perderão o poder, as pessoas deixarão de te controlar e a vida deixará de parecer injusta. Você vai aprender a enxergar com os olhos de quem é inabalável. A partir de agora, cada palavra é uma desconstrução da mentira que te fez sofrer e o início da liberdade que vai te fazer viver de verdade. 1. A prisão da expectativa. A expectativa é o veneno mais sutil que existe. Ela começa como esperança, mas termina como prisão. Cada vez que você espera algo, um reconhecimento, um gesto, uma recompensa, você entrega uma parte do seu poder. E o mais cruel é que quanto mais você espera, mais a mente se acostuma a depender do retorno. É assim que as pessoas se tornam reféns das atitudes dos outros, das promessas que não se cumprem e das ilusões que criam para suportar o vazio. A expectativa é o vício emocional mais disfarçado da humanidade. Ela te faz acreditar que é justo esperar algo em troca do que você dá. Mas o estoico entende que essa lógica é uma armadilha. O mundo não segue a sua ideia de equilíbrio. Ele não recompensa quem merece, nem pune quem erra. Ele apenas segue o seu curso. E enquanto você continuar esperando, vai se frustrar. O que destrói o homem não é a falta de retorno, mas o hábito de esperar que ele venha. O problema da expectativa é que ela te convence a agir por motivos errados. Você faz o bem esperando reconhecimento. Trabalha duro, esperando recompensa. Ama, esperando ser amado da mesma forma. Mas quando o retorno não vem, o coração se revolta e a mente se confunde. O estoico não vive assim. Ele entende que o verdadeiro poder está em agir por virtude, não por resultado. A virtude é autossuficiente. O bem feito por dever
é libertador. O bem feito por expectativa é uma corrente invisível. Quem vive preso à expectativa perde a capacidade de apreciar o que tem. Tudo o que recebe parece pouco, porque sempre espera mais. É por isso que o ingrato é sempre infeliz, não por falta de bênçãos, mas por excesso de exigência. Quando você age esperando algo, o resultado se torna o seu senhor. Mas quando age porque é o que precisa ser feito, o resultado se torna irrelevante. É nesse ponto que nasce a liberdade. A liberdade começa quando você faz e segue, quando aprende a dar sem precisar medir o retorno, quando entende que o mundo não é uma balança, mas um espelho. Ele reflete o que você é, não o que você cobra. O homem livre não espera a justiça do mundo, porque aprendeu a ser justo consigo mesmo. Ele sabe que o equilíbrio que procura lá fora só existe dentro. A expectativa é o peso que impede o voo. O estoico solta o peso e sobe. Ele entende que esperar é implorar e que agir é dominar. Quando você para de esperar, não perde nada. Você ganha tudo. Ganha presença, foco, tranquilidade. Ganha o poder de viver de forma plena, sem depender do imprevisível. E quando essa verdade finalmente se instala, vem a segunda libertação, ainda mais profunda. Porque não basta parar de esperar das pessoas. É preciso parar de esperar do mundo. O universo não está contra você. Ele apenas é. E entender isso é o que quebra o ciclo da frustração e inaugura o início da serenidade. 2. O mundo não é contra você. Ele apenas é. Você cresceu acreditando que a vida tem intenções, que o destino te recompensa ou te pune conforme o que faz. Mas o universo não tem planos pessoais. Ele apenas segue o seu curso, indiferente, impassível, natural. O que chamamos de injustiça muitas vezes é apenas realidade. O mundo não é contra você. Ele simplesmente é. A dor que você sente não é um ataque, é uma resposta. O frio, a perda, o fracasso, o silêncio, nada disso é castigo. São fenômenos da existência, neutros, que só se transformam em sofrimento quando a mente insiste em dar-lhes um significado pessoal. O estoico entende que a liberdade começa quando você para de se achar o centro do universo. O sol não nasceu para te iluminar, assim como a chuva não cai para te punir. Tudo acontece porque precisa acontecer, e a sabedoria está em aceitar essa neutralidade. Quando você para de personalizar a vida, ela deixa de te ferir. A realidade não tem moral. Quem tem moral é a mente humana. E é justamente essa mente cheia de julgamentos que transforma o que é simples em drama. É por isso que o estoico busca enxergar os fatos como fatos, não como ataques. A falha de um plano não é o universo te negando algo. É apenas o mundo se reorganizando conforme leis que não giram ao redor das suas vontades. Quando algo dá errado, o homem comum pergunta, "Por que comigo?" Enquanto o sábio pergunta, "O que posso aprender com isso?" O primeiro sofre, o segundo cresce. O sofrimento é a tentativa frustrada de controlar o incontrolável. Quando você aceita que o mundo é neutro, o peso desaparece. A raiva se dissolve. A ansiedade enfraquece. O medo se transforma em atenção. A mente se torna clara e você começa a enxergar que as coisas não são boas nem ruins, são como são. A reação é que define o que elas significam. A neutralidade do mundo é a maior oportunidade que existe, porque significa que tudo depende do que você faz com o que recebe. Acreditar que o mundo é contra você é o mesmo que acreditar que você é vítima da vida. E uma vítima nunca é livre. A liberdade nasce quando você entende que não há inimigos. Há apenas circunstâncias. A vida não te deve explicações, e é justamente isso que a torna justa. Todos enfrentam o mesmo caos, a mesma imprevisibilidade, o mesmo silêncio. O que muda é como cada um responde. Aceitar que o mundo não é contra você é se reconciliar com a realidade. É parar de lutar contra o inevitável e começar a moldá-lo ao seu favor. O estoico não reclama da tempestade. Ele aprende a navegar. Porque enquanto o homem comum se afoga nas ondas do acaso, o sábio usa essas mesmas ondas para avançar.
E é nesse ponto que surge o próximo passo, a compreensão de que não é apenas o mundo que te prende, mas o peso invisível das expectativas que você ainda carrega. O que te sufoca não é o que acontece fora, mas o que você insiste em esperar dentro. 3. O peso invisível das expectativas. A mente humana se acostumou a viver em dívida com o próprio desejo. Cada expectativa é uma promessa silenciosa de que algo precisa acontecer para que a paz exista. Você espera que alguém te entenda, que um sonho se realize, que a vida te entregue um sinal de que está no caminho certo. E enquanto espera, perde o presente. O tempo passa e a mente continua presa a um futuro que talvez nunca chegue. Esse é o peso invisível das expectativas, uma carga que não se vê, mas que dobra a espinha de quem a carrega. A expectativa é uma forma disfarçada de controle. É a tentativa de fazer o mundo se curvar à sua vontade. Mas o mundo não se curva, e é por isso que o frustrado vive cansado. Ele tenta empurrar o rio, tenta segurar o vento, tenta controlar o que sempre foi incontrolável. O estoico entende o contrário. Ele não luta contra o fluxo da vida, ele se ajusta a ele. Sabe que o sofrimento nasce do atrito entre o que é e o que se deseja que fosse. Quando não há atrito, há paz. As expectativas não apenas decepcionam, elas distorcem a realidade. Fazem você enxergar o que quer, e não o que é. E quando o real não corresponde ao imaginado, o cérebro reage com raiva, tristeza e desânimo. Mas o problema nunca foi a realidade. O problema foi o filtro. Você se magoa com o que criou, não com o que aconteceu. O homem que espera demais sofre duas vezes, na ilusão e na constatação. O homem que não espera nada, porém, vive leve. A liberdade começa quando você abandona o vício de esperar. Quando percebe que a vida não te deve um final feliz e que cada momento é completo em si. Quando age não para conquistar algo, mas porque agir é a sua natureza. O estoico faz o bem porque é certo, não porque será visto. Trabalha porque é seu dever, não porque será recompensado. Ama porque é virtuoso, não porque receberá amor de volta. E é exatamente por isso que ele é livre, porque nada o prende. Cada expectativa não realizada é uma aula de humildade. Ela te lembra que o controle é uma ilusão e que o destino não responde a ordens. Aquele que compreende isso passa a viver com um tipo de serenidade que o mundo não entende. Ele não se decepciona porque já não projeta. Ele não se desespera porque já não exige. Ele vive o que vem e o que vem é sempre suficiente. Mas há algo ainda mais profundo escondido nesse aprendizado. A raiva que nasce quando a expectativa morre. Porque quando o mundo não entrega o que você julgava merecer, a mente se revolta. Ela se diz injustiçada, ofendida, traída. Essa raiva parece virtude, mas é apenas ego ferido. E o próximo passo é enxergar essa fúria com lucidez e aprender a dissolvê-la antes que ela te consuma. 4. A raiva disfarçada de justiça. A raiva é uma emoção disfarçada de virtude. Ela chega vestida de justiça, carregando o discurso de que algo não deveria ser assim. Mas no fundo, toda raiva nasce da frustração de quem esperava que o mundo obedecesse às suas regras. É o orgulho ferido que se levanta e tenta se fazer de justo. Quando alguém te desrespeita, quando a vida te nega algo, quando as coisas não acontecem do jeito que você imaginou, a mente se inflama e grita: isso é errado. Mas o estoico enxerga o que o homem comum não vê, que a raiva não é força, é descontrole. A raiva tenta corrigir o mundo à força, mas o mundo não muda pelo grito. Ele muda pela lucidez. Enquanto o raivoso se consome em palavras e julgamentos, o sábio se concentra em agir. O estoico não desperdiça energia tentando provar que está certo. Ele sabe que o certo não precisa ser provado, apenas vivido. A raiva é a reação de quem ainda acredita que o universo lhe deve justiça pessoal. Mas o universo não é um tribunal. É um espelho. Ele devolve o que você é, não o que você exige. Quando você sente raiva, o mundo te domina. Você entrega a ele o controle das suas emoções. O ofensor passa a morar dentro da sua mente,
ocupando o espaço que antes era de paz. O estoico se recusa a conceder esse poder. Ele permite que a injustiça externa exista, mas não permite que ela penetre o seu interior. Ele observa o caos, mas continua em ordem. Ele é atingido, mas não quebrado. Porque a verdadeira justiça não é reagir, é permanecer inteiro quando tudo tenta te fragmentar. A raiva é um veneno que se disfarça de coragem. Faz você se sentir forte por alguns instantes, mas te destrói lentamente por dentro. Cada explosão de ira é uma confissão de impotência, e cada silêncio diante da provocação é uma demonstração de domínio. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se parecer com o injusto que te feriu. A raiva te iguala ao inimigo, o controle te eleva acima dele. Mas dominar a raiva não é reprimir o que sente, é compreender o que sente. É perceber que ela nasce da tentativa de defender algo que nunca foi seu. O controle sobre os outros, sobre o destino, sobre o que não depende de você. Quando você solta essa ilusão, a raiva se dissolve sozinha. O que sobra é discernimento. E é nesse silêncio que algo novo acontece. Quando a raiva vai embora, sobra um vazio estranho, uma sensação de perda, como se algo dentro de você tivesse morrido. Esse vazio é o espaço onde o ego se quebrava. E é ali que nasce a verdadeira liberdade. Porque é no instante em que você para de reagir que começa a enxergar com clareza. Esse é o próximo passo da jornada. Aprender a lidar com o vazio que surge quando você deixa de esperar, de culpar, de se ofender. O vazio que assusta no início, mas que, com o tempo, se revela como o berço da força interior. 5. O vazio. Que surge quando você para de esperar. Quando você decide parar de esperar, algo dentro de você se quebra. É como se uma parte antiga morresse em silêncio. Você percebe que durante anos viveu movido pela esperança de ser recompensado, pelo esforço, pela bondade, pelo amor, pela paciência. E de repente, não há mais isso. O coração sente um tipo de silêncio que antes nunca existiu. Esse é o vazio que muitos confundem com solidão, mas que na verdade é o nascimento da liberdade. O vazio é o eco daquilo que antes te controlava. É o espaço que sobra quando a ilusão vai embora. No início, ele assusta. A mente tenta preenchê-lo com distrações, com novas promessas, com ruídos que te afastem da verdade. Mas o estoico sabe que esse vazio não é algo a ser evitado, é algo a ser compreendido. Porque quando você suporta o silêncio interior, descobre que o que restava de ruído era apenas medo. E quando o medo perde o poder, o espírito se torna inabalável. É nesse espaço que nasce a clareza. A ausência de expectativa te obriga a olhar o mundo como ele é, sem filtros, sem garantias, sem ilusões. Você começa a agir não porque vai ganhar algo, mas porque não suportaria mais ser alguém que não age. A força vem da necessidade de ser fiel a si mesmo, não de ser recompensado. Esse é o ponto em que a maturidade emocional começa. Quando o homem deixa de esperar, ele finalmente começa a viver. Mas o vazio também é uma prova. Ele te pergunta o tempo todo: você é capaz de seguir sem garantias? A maioria desiste nesse ponto. Corre de volta para a zona confortável da esperança, mesmo sabendo que ela dói. Mas quem fica, quem suporta o silêncio, descobre uma forma de paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que não depende de nada além da sua própria presença. O estoico aprende a transformar esse vazio em disciplina. Ele entende que não é preciso que algo aconteça para que a vida tenha sentido. O sentido está em agir, não em esperar. Em servir ao dever, não ao desejo. O vazio se torna, então, um campo fértil, onde nasce a força de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando parece não haver motivo. E é nesse ponto que o homem começa a dominar a si mesmo. Ele não precisa mais de promessas para seguir. Ele age em silêncio, consciente de que a constância é a forma mais pura de fé. Não a fé no mundo, mas a fé em sua própria capacidade de continuar. E é aqui que surge a próxima lição, aquela que transforma a liberdade interior
em poder prático, a arte de agir por dever e não por desejo. 6. Agir por dever, não por desejo. O homem comum age quando sente vontade. O homem livre age porque é o certo. Essa é a diferença entre quem vive prisioneiro do humor e quem vive guiado por princípios. O desejo é instável. Ele muda conforme o clima, o cansaço, a emoção. Mas o dever é fixo. Ele permanece mesmo quando o corpo treme, mesmo quando a mente vacila. Agir por dever é o ponto onde o caráter substitui a motivação, onde a ação deixa de depender do sentimento e passa a depender da decisão. O estoico entende que o desejo é um mestre volúvel. Ele promete prazer, mas entrega dependência. Já o dever é severo, mas fiel. Ele não te agrada, mas te eleva. Cada vez que você escolhe fazer o que é certo, em vez do que é fácil, uma parte fraca de você morre e uma parte forte nasce. É assim que a virtude se constrói. Um ato de dever por vez, silencioso, repetido e negociável. O desejo busca aplauso. O dever busca coerência. Quem vive pelo desejo quer sentir-se bem. Quem vive pelo dever quer tornar-se bom. E essa diferença muda tudo. O desejo te faz oscilar conforme a maré da vida. O dever te ancora. Quando você age porque deve, a mente para de implorar por recompensas e começa a se satisfazer na própria retidão. A sensação de paz que vem disso é diferente de qualquer prazer. É a serenidade de quem cumpre sua parte no mundo, sem precisar de reconhecimento. Agir por dever é escolher a disciplina quando o corpo pede descanso, escolher o silêncio quando o ego pede resposta, escolher o trabalho quando o impulso pede distração. É seguir o caminho mesmo quando o caminho cansa. É dizer sim ao que constrói e não ao que apenas alivia. O estoico não busca motivação, ele busca coerência. A motivação é passageira, a coerência é eterna. Há algo profundamente libertador em viver assim. Porque quando você faz o que é certo, independentemente do resultado, o mundo perde o poder sobre você. Ninguém pode te manipular pelo elogio, nem te parar pela crítica. Você deixa de ser guiado pelo que sente e passa a ser guiado pelo que sabe. O estoico não é frio, é lúcido. Ele entende que a emoção é uma bússola defeituosa e que o dever é o único norte confiável. E o que nasce dessa postura é algo raro: paz interior combinada com propósito. A vida deixa de ser um jogo de expectativas e se torna uma missão silenciosa. Você age, cumpre, segue. E quanto mais faz, menos precisa justificar. Porque o dever, quando praticado com constância, fala por si. Mas há uma face ainda mais profunda dessa disciplina: a solidão. Porque quando você decide agir por dever, inevitavelmente se afasta do ruído, das distrações, das multidões que ainda buscam aprovação. E é aí que o caráter é forjado, na solidão consciente, onde o homem aprende a permanecer inteiro, mesmo quando ninguém o acompanha. 7. A solidão estratégica, onde o caráter é forjado. A solidão não é castigo, é laboratório. É o lugar onde o ruído do mundo se cala e o som da própria mente se torna impossível de ignorar. Muitos fogem dela porque o silêncio revela demais. Revela fraquezas, inseguranças, contradições. Mas o estoico sabe que é nesse confronto que o caráter nasce. Enquanto o homem comum usa a companhia dos outros para se distrair de si mesmo, o sábio usa a solidão para se lapidar. É na ausência de plateia que o autodomínio é testado. Estar só é um exercício de verdade. Quando ninguém te observa, não há mais papéis a representar, nem máscaras a sustentar. O que sobra é quem você realmente é. E é nesse espelho cru que o homem forte se constrói. A solidão estratégica não é isolamento. É escolha consciente de se afastar do excesso para se reorganizar por dentro. É um retiro mental que separa o essencial do ruído, o propósito da vaidade. A mente precisa de intervalos de silêncio tanto quanto o corpo precisa de descanso.
Sem esses momentos, a razão enfraquece. As opiniões alheias começam a ditar seus passos e você se perde no barulho do coletivo. A solidão devolve o eixo. Ela te ensina a pensar por conta própria, a decidir sem consultar o mundo, a manter firmeza mesmo quando ninguém aprova. É o território onde a clareza volta a nascer. Mas a solidão também é um campo de batalha. Ela te obriga a encarar as vozes que você evitou por anos, as lembranças, as culpas, os medos. O homem que suporta o silêncio se torna imune à manipulação, porque já enfrentou a mente no seu estado mais cru. Aquele que teme ficar só será sempre dependente de distrações, de pessoas, de ruído. Mas aquele que domina o silêncio torna-se inteiro. A solidão estratégica é o treino do guerreiro moderno. É onde ele recarrega o foco, revisa o propósito e se prepara para agir. Não há ruído que o atinja depois de um tempo no silêncio, porque quem se conhece profundamente já não é abalado por nada externo. A solidão não o fragiliza, o blinda. Ele sai dela mais leve, mais lúcido, mais perigoso para o caos. O caráter se forma quando você consegue se sustentar em si mesmo, quando a ausência de aplausos não muda o ritmo do seu passo, quando a falta de companhia não apaga o sentido do seu caminho. A solidão, para o estoico, é o momento em que ele lembra que nasceu completo. O mundo pode tirar tudo, menos a capacidade de permanecer consigo mesmo. E quando você aprende a usar o isolamento como ferramenta, algo extraordinário acontece. O desconforto deixa de ser inimigo e se torna ritual. Você começa a buscar o que antes evitava. O frio, a dor, o esforço, tudo o que antes te afastava, agora te fortalece. É assim que o estoico transforma o desconforto em disciplina e a disciplina em poder. 8. Transforme o desconforto em ritual. O homem moderno foge do desconforto como se fosse uma ameaça, mas o estoico o procura como quem reencontra um velho mestre. O desconforto é a academia da alma. É nele que o corpo se curva e o espírito se ergue. A dor não é inimiga, é instrutora. Cada incômodo que você suporta com presença te ensina algo que o prazer jamais poderia ensinar. O conforto adormece, o desconforto desperta. O conforto enfraquece, o desconforto forja. Transformar o desconforto em ritual é aprender a respeitar o que dói. É olhar o frio e dizer, você me fortalece. É acordar cedo mesmo sem vontade e compreender que a resistência que você sente é o limite sendo empurrado. Reaceitar o silêncio do isolamento, o peso do treino, a lentidão do progresso, e enxergar nisso um tipo de vitória invisível. O estoico entende que a disciplina não é ausência de dor, é a decisão de caminhar com ela. Cada ritual de desconforto é um ato de domínio. Quando você se expõe voluntariamente àquilo que muitos evitam, o medo perde a força. A água fria, a rotina dura, o esforço repetitivo, tudo isso deixa de ser castigo e se torna ferramenta. A dor deixa de ser obstáculo e vira degrau. A diferença entre quem vence e quem se rende está na forma como lida com o peso. O fraco reclama, o sábio respira e continua. O desconforto cotidiano é o treino do espírito para suportar as grandes tempestades. Se você aprende a dominar os pequenos incômodos, as grandes dores não te quebram. O estoico pratica a dificuldade porque sabe que a vida não pede permissão para testar. Quem busca conforto eterno está sempre despreparado. Quem cultiva o desconforto voluntário está sempre pronto. A vida não avisa quando vai doer, e é por isso que o sábio já vive preparado. Mas há algo quase sagrado nesse processo. Quando o desconforto se torna parte da rotina, o sofrimento desaparece. O corpo ainda sente, mas a mente entende. O homem não sofre pelo esforço, sofre pela resistência ao esforço. Quando ele aceita o desconforto, o sofrimento se transforma em crescimento. Essa é a chave da serenidade estoica. Suportar sem endurecer, sentir sem quebrar. A transformação verdadeira não é barulhenta, é ritual. É diária, silenciosa e solitária. Ninguém vê o instante em que o velho você morre e o novo começa a nascer. É algo interno, invisível e irreversível.
Quando o desconforto vira parte do seu dia, o medo perde o controle sobre a sua vida. E é justamente nesse silêncio interno, criado pela disciplina e pela dor, que surge uma força que poucos compreendem. A força mental expandida pela quietude. O silêncio não é o oposto da ação. É o combustível dela. É ele que reorganiza o caos e devolve clareza à mente. E essa é a próxima lição. 9. O silêncio. Como técnica de expansão mental. O silêncio é o treino mais subestimado que existe. Em um mundo viciado em estímulos, ele se tornou quase insuportável. As pessoas precisam de ruído para se sentir vivas, de distração para se sentir úteis, de movimento para não encarar o próprio vazio. Mas é justamente o silêncio que expande a mente, além dos limites impostos pelo barulho. É nele que as ideias amadurecem, que a consciência se aprofunda e que a lucidez volta a respirar. O estoico compreende que a mente só pode crescer no espaço que o silêncio cria. Cada pausa consciente é uma limpeza interna. Quando você aprende a silenciar, percebe o quanto estava sendo comandado por impulsos invisíveis. Pensamentos alheios, opiniões, julgamentos. Tudo isso é ruído que se infiltra sem permissão. O silêncio é o filtro que devolve a propriedade da própria mente. Ele separa o que é seu do que foi implantado. No silêncio, o homem se reconecta com a dimensão do essencial. O pensamento desacelera, a percepção se aprofunda e o tempo parece mudar de textura. O ruído externo apaga o sentido da vida, mas o silêncio o revela. Ele te obriga a ouvir o que você vinha evitando. Por isso muitos fogem dele. Porque o silêncio não apenas acalma, ele confronta. Ele mostra tudo o que está desorganizado dentro de você. E é justamente por isso que o estoico o busca. O silêncio é uma técnica de expansão porque amplia a capacidade de observar sem reagir. A mente treinada no silêncio não se perde em distrações. Ela percebe as emoções surgindo e as observa passar. Ela entende o caos, mas não o incorpora. É o silêncio que transforma a reatividade em domínio e o instinto em consciência. É por isso que os grandes pensadores se retiravam periodicamente, não para fugir do mundo, mas para reencontrar a mente no estado puro. Quando o silêncio se torna parte do seu cotidiano, a vida ganha outra profundidade. As conversas se tornam mais significativas, as decisões mais precisas, as emoções mais sob controle. O homem barulhento busca convencer, o homem silencioso busca compreender. O primeiro fala para se afirmar, o segundo observa para aprender. E é essa observação que multiplica o entendimento, que expande o raciocínio e fortalece a alma. Mas há um tipo de ruído que é mais perigoso do que o som. O ruído invisível, aquele que mora dentro da mente. Pensamentos repetitivos, comparações, ansiedade, distrações digitais. São eles que drenam a energia e impedem o foco. E sem foco, nenhuma transformação é possível. Por isso, o próximo passo é mais prático e urgente: eliminar o barulho invisível que te impede de pensar com clareza. 10. Elimine o barulho invisível, o caos digital e mental. Você pode achar que vive cansado porque trabalha demais, mas o verdadeiro esgotamento vem do excesso de ruído. Não o ruído que se ouve, mas o que se pensa. O cérebro moderno é alimentado por notificações, comparações e preocupações em escala constante. Cada mensagem, cada vídeo, cada opinião é um fragmento de energia roubado. E é nesse consumo inconsciente que a mente se desintegra. O caos digital é a nova prisão da alma, e a maioria nem percebe que está acorrentada. O estoico não teme o silêncio, ele o protege. Ele entende que a clareza mental é fruto de restrição. Quanto mais estímulos você consome, menos percebe o que sente, o que pensa e o que realmente precisa fazer. O ruído te convence de que está vivo, mas é ele que te impede de viver. O mundo atual fabrica distração em massa, porque uma mente distraída é uma mente dócil. E quem perde o controle da própria atenção, perde tudo: o tempo, a disciplina, a paz. Eliminar o barulho invisível é um ato de rebeldia silenciosa. É olhar para o celular e recusar o impulso.
É ficar em silêncio enquanto o mundo grita. É escolher se desconectar, não por desprezo, mas por domínio. O homem que não consegue passar 1 hora sem estímulo não é livre, é dependente. A liberdade começa quando o vazio não assusta mais, quando o tempo sem notificação se torna um privilégio, não uma tortura. Mas o barulho não está apenas nas telas, ele mora dentro da mente. É a voz que critica, que compara, que teme. O ruído interno é mais perigoso do que qualquer feed. Ele repete mentiras antigas. Você não é suficiente, está atrasado, ninguém nota o que você faz. E quanto mais você escuta, mais se distancia do presente. O silêncio interno é o que dissolve essa voz, e ele só surge quando você decide parar de reagir. A disciplina digital é uma forma moderna de ascetismo. Não se trata de fugir do mundo, mas de domá-lo. O sábio não é o que ignora tudo, é o que escolhe o que merece sua atenção. Ele entende que cada minuto distraído é uma entrega de poder. O mundo te oferece 1000 janelas, mas o estoico escolhe uma, a do foco. E o foco é o que cria clareza. O caos mental é apenas o reflexo de uma vida sem pausas. E sem pausa, a consciência evapora. A mente agitada não pensa, apenas reage. O silêncio consciente restaura a ordem, devolve a perspectiva e faz o tempo desacelerar. Quando você se cala por dentro, o universo volta a fazer sentido. E é nesse estado que surge a próxima lição, a mais dolorosa e necessária: olhar para dentro sem filtros, sem desculpas, sem piedade. Porque é impossível vencer o mundo se você ainda foge de si mesmo. 11. Elimine o barulho invisível, o caos digital e mental. Você acredita que está cansado porque trabalha demais, mas a verdade é que o seu cansaço vem da confusão constante dentro da própria mente. Não é o corpo que pede descanso, é a alma que grita por silêncio. O problema é que o homem moderno trocou o som da própria consciência pelo ruído do mundo. O barulho não vem mais das ruas, vem das telas, das vozes, das comparações, das notificações que piscam como pequenas descargas de distração. Cada vibração rouba um fragmento da sua presença, e cada fragmento perdido te deixa mais distante da clareza. O caos digital é uma prisão que se apresenta como liberdade, e quanto mais tempo você passa nela, mais a mente se torna refém de estímulos que não significam nada. O silêncio deixou de ser natural. O cérebro foi condicionado a fugir dele, a confundir tranquilidade com tédio, a buscar movimento onde deveria haver repouso. Mas o silêncio é o campo onde o raciocínio amadurece. Quando você o evita, o pensamento se fragmenta e o foco se dissolve. O homem que não suporta ficar em silêncio é o homem que ainda não aprendeu a pensar. O estoico entende que a disciplina mental começa quando se escolhe a quietude. O mundo te oferece ruído e você escolhe não reagir. A mente, então, aprende a se alinhar novamente, a se ouvir, a observar. A maior forma de escravidão do século é a dependência de estímulo, a necessidade de estar sempre conectado, de ver, de responder, de comparar. É o sintoma de uma alma que esqueceu como estar presente. Cada vez que você abre uma rede social sem propósito, está fugindo de algo, fugindo de si mesmo, da própria mente, das perguntas que não quer ouvir. O ruído digital não é apenas distração, é anestesia. Ele te afasta do desconforto de pensar e da coragem de sentir. O sábio, por outro lado, busca o oposto. Ele pratica a desconexão como forma de reconexão. Ele entende que desligar o mundo é acender a própria consciência. Mas o barulho mais perigoso não está fora, está dentro. É a voz que julga, que compara, que critica. É o diálogo mental que nunca termina, que comenta tudo, que não se cala nem quando você quer dormir. Esse ruído interno é a raiz de toda inquietação. É ele que te faz revisar o passado, antecipar o futuro e esquecer o presente. O estoico combate isso não com força, mas com observação. Ele se torna espectador da própria mente. Quando o pensamento surge, ele o vê. Quando o medo fala, ele o escuta e o deixa passar.
A mente se torna clara não pela ausência de pensamento, mas pela ausência de apego a ele. Eliminar o barulho invisível é um ato de rebeldia contra a mediocridade. É um voto de presença num mundo distraído. É recusar o consumo de ruído e escolher a nutrição do silêncio. Isso exige prática, exige paciência, exige coragem. Porque o silêncio, no início, dói. Ele expõe o que o barulho escondia. Ele mostra o que você evitava. Mas é nesse confronto que nasce o domínio. Quando a mente se aquieta, o corpo desacelera, o tempo se expande e a percepção muda. Você começa a enxergar com profundidade, a pensar com clareza, a sentir com consciência. O caos mental e digital é o resultado de uma mente que esqueceu o poder de pausar. O homem que reaprende a pausar volta a comandar a própria vida. Ele decide o que entra, o que fica e o que sai. Ele não se deixa mais consumir pela pressa do mundo. Ele se move em outro ritmo, o ritmo da lucidez. O silêncio se torna sua fortaleza e a atenção, sua espada. Nesse estado, o ruído perde o domínio, o caos se ordena e a mente se torna espelho da tranquilidade interior. E é dessa quietude que nasce a lição seguinte, talvez a mais transformadora de todas: a prática da autoobservação brutal. Porque quando o ruído some, você finalmente se encontra e percebe que o maior inimigo nunca foi o mundo, mas o próprio eu indisciplinado que habitava dentro de você. 12. O hábito da autoobservação brutal. A mente humana é perita em mentir para si mesma. Cria justificativas, disfarça fraquezas, inventa razões para explicar o que é, no fundo, apenas medo. É por isso que a maioria das pessoas nunca muda de verdade, porque prefere acreditar nas próprias desculpas a encarar a própria verdade. O estoico, ao contrário, pratica a autoobservação brutal. Ele transforma o olhar interno em uma lâmina afiada, capaz de cortar cada ilusão, cada justificativa, cada disfarce. É um processo duro, mas libertador. Não há crescimento sem confronto, e não há domínio sem exposição. Observar a si mesmo com brutalidade não é se condenar, é se iluminar. É enxergar a sombra sem fugir dela. É perceber o orgulho disfarçado de virtude, a covardia disfarçada de paciência, a preguiça disfarçada de autocuidado. A mente mente o tempo todo, e só o olhar direto é capaz de desarmá-la. O estoico sabe que toda dor tem uma origem interna. O que o irrita, o que o ofende, o que o fere, tudo isso revela algo que ainda não está em paz dentro dele. Assim, cada incômodo se torna um espelho, e ele aprende a agradecer até pelas provocações. Esse tipo de autoobservação exige coragem porque ela não traz recompensas imediatas. Ninguém te aplaude por reconhecer suas falhas. Não há conquista visível em admitir que ainda é fraco, que ainda vacila, que ainda busca a aprovação. Mas é nesse reconhecimento que nasce o poder real. A clareza sobre as próprias limitações é o primeiro passo para superá-las. Fingir força é fácil. Encarar a própria fraqueza e ainda assim continuar é o que define o caráter. A brutalidade dessa prática está na sinceridade absoluta. É a recusa em maquiar o que é feio, em esconder o que é incômodo, em adiar o que precisa ser mudado. O estoico não foge das verdades desconfortáveis, ele as coleciona. Cada uma delas é uma arma contra a ignorância. Ele entende que a mente não se purifica com teorias, mas com fricção. E a fricção vem do embate entre o que você é e o que deveria ser. Com o tempo, essa prática se torna um estado de presença constante. Você passa a se observar enquanto fala, enquanto reage, enquanto decide. Aprende a identificar o instante exato em que o ego tenta tomar o controle. Essa vigilância contínua te liberta, porque o que é observado não te domina. O homem que observa a própria raiva já não é raivoso, é consciente. O que observa o medo já não é covarde, é lúcido. A autoobservação é o início da transformação, porque separa quem você é de quem você pensava ser. Mas há um ponto ainda mais profundo. A autoobservação te mostra
que muito do que você chama de prazer é apenas fuga, que boa parte do que você busca como conforto é o que te mantém preso. O próximo passo, então, é redefinir o prazer, deixar de ser escravo do impulso e transformar o desejo em lucidez, porque quem domina o prazer, domina o mundo. 13. Redefina o prazer. Do impulso à satisfação lúcida. O prazer sempre foi o teste supremo da alma. É fácil resistir à dor. Difícil é resistir ao que agrada. A maioria das pessoas acredita que o prazer é liberdade, quando na verdade ele é a forma mais sofisticada de escravidão. O corpo pede, a mente obedece, e o ciclo se repete até que o homem se torne servo dos próprios desejos. O estoico, porém, enxerga o prazer como uma energia neutra, nem boa nem má, apenas perigosa quando não é compreendida. Ele não o elimina, ele o domestica. Aprende a transformar o impulso em consciência, a vontade em escolha, o desejo em lucidez. O prazer imediato é um truque da mente. Ele promete alívio, mas entrega vazio. Um prazer que exige pressa é sempre uma fuga. Quando você age pelo impulso, não busca o prazer, busca a anestesia. Quer calar o pensamento, fugir da tensão, evitar o silêncio. Mas o prazer lúcido é o oposto disso. Ele não nasce da fuga, nasce do domínio. É o prazer que vem quando você faz o que é certo, quando cumpre um dever, quando vence a si mesmo. É o prazer da clareza, não da distração. Redefinir o prazer é trocar o curto pelo duradouro. É entender que nem tudo que alivia te faz bem e nem tudo que dói te faz mal. É observar o impulso antes de ceder a ele e perguntar: isso me fortalece ou me enfraquece? A resposta sincera é sempre o mapa da virtude. O estoico entende que prazer sem propósito é armadilha. O verdadeiro prazer é consequência da ordem interior, não o oposto dela. O homem que domina o prazer, domina a si mesmo, porque a vontade de ceder está em tudo, na comida, no descanso excessivo, nas palavras ditas sem pensar, no conforto que impede o crescimento. O impulso é o convite constante à mediocridade. Cada vez que você o vence, constrói um tijolo da fortaleza mental. O prazer, então, deixa de ser senhor e se torna servo, algo que você decide quando e como viver. A dopamina, quando guiada pela disciplina, se transforma em poder. A mente que aprende a adiar recompensas se fortalece. A sensação de prazer passa a vir não do resultado, mas do controle. O estoico encontra alegria no próprio ato de resistir. E, paradoxalmente, essa resistência o liberta, porque o prazer que te domina te enfraquece, mas o prazer que você domina te conduz à serenidade. O prazer lúcido é aquele que não cobra arrependimento depois. É o que te deixa mais leve, mais centrado, mais desperto. É a paz de quem faz o certo e dorme tranquilo. Esse é o prazer da virtude, silencioso, discreto, duradouro. Quando você o descobre, o prazer superficial perde o encanto. O que antes te dominava agora parece pequeno, infantil, sem sentido. O que antes te chamava agora te entedia. Esse é o sinal da evolução, quando o que te fascinava começa a te parecer tolo. E é nesse ponto que uma nova força começa a surgir. A força de cumprir promessas silenciosas, de fazer o que disse que faria, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. O próximo passo do domínio interior é transformar o autocontrole em consistência e a consistência em caráter. 14. O poder de cumprir promessas silenciosas. Nada molda mais o caráter do que as promessas que você cumpre quando ninguém está observando. O mundo moderno aprendeu a prometer em voz alta e a falhar em silêncio. O estoico faz o oposto. Ele promete em silêncio e cumpre em silêncio, porque sabe que a palavra dita é frágil, mas o ato realizado é eterno. Cada vez que você cumpre o que disse a si mesmo, cria um elo invisível entre quem você é e quem deseja ser. E cada vez que falha, esse elo se rompe. O poder nasce da repetição dessa lealdade interna, um pacto inquebrável entre você e sua própria consciência. Cumprir promessas silenciosas é um treinamento de integridade,
É acordar quando disse que acordaria. É trabalhar quando o corpo quer parar. É manter a calma quando o ego quer provar algo. Essas pequenas vitórias são invisíveis, mas constroem algo que ninguém pode te dar: respeito próprio. O homem que se respeita não precisa da aprovação de ninguém. Ele carrega dentro de si a autoridade que os outros ainda buscam fora. E essa autoridade é percebida, mesmo que não seja dita. A mente se fortalece quando aprende a confiar em si, porque confiança não nasce de palavras bonitas, nasce da repetição de ações coerentes. Cada promessa cumprida é um tijolo de certeza. Você começa a perceber que pode contar consigo. E quando confia em si mesmo, o mundo inteiro perde o poder de te desequilibrar. O caos externo já não importa, porque a ordem interna está estabelecida. Mas cumprir promessas silenciosas exige algo que poucos possuem: paciência com o processo. O progresso é lento, discreto, sem aplausos. Enquanto o impaciente busca resultado, o sábio busca consistência. Ele entende que o verdadeiro avanço não acontece de repente, acontece de forma constante. E é essa constância que muda tudo. O que é feito todos os dias, mesmo que pequeno, se torna inabalável. A força de quem cumpre promessas silenciosas é diferente. Ela não precisa provar, não precisa convencer. É uma força que fala através da calma, da postura, do olhar. É a força de quem venceu a si mesmo várias vezes sem que ninguém soubesse. E é justamente por isso que ela é imbatível. Porque o mundo pode atacar, mas não pode derrubar quem se sustenta nas próprias bases. Cumprir promessas silenciosas é a forma mais pura de oração. É dizer ao universo sem palavras que você é digno do que pede. É provar com atos que a sua fé não é teórica, é prática. O estoico sabe que a virtude não precisa de plateia, precisa de repetição. E é nessa repetição que ele encontra paz. Mas para manter esse ritmo, o guerreiro precisa de um território sagrado dentro do tempo, um momento diário em que a mente e o corpo se alinham e o dia começa sob domínio total. O próximo passo, então, é o ritual matinal, a guerra silenciosa que o estoico trava a cada amanhecer. 15. Crie rituais matinais de guerra interior. O estoico começa o dia antes do mundo acordar. Enquanto a maioria ainda sonha, ele já está se preparando para enfrentar o caos. Amanhã é o campo de batalha onde se decide o destino do resto do dia. Quem desperta reagindo às circunstâncias, passa o dia sendo escravo do acaso. Quem desperta com intenção, governa o próprio destino. O ritual matinal é o primeiro ato de domínio. Ele não é sobre rotina, é sobre guerra. A guerra silenciosa entre o eu fraco e o eu disciplinado. A mente, ao acordar, está vulnerável. Ainda confusa entre o sonho e a realidade, ela busca direção. E é por isso que o primeiro gesto da manhã é sagrado. O que você faz nos primeiros minutos define quem comandará o restante do dia, você ou seus impulsos. O estoico começa pelo controle. Ele desperta e se coloca diante de si mesmo como um soldado diante da missão. O corpo reclama, a mente hesita, mas a decisão já está tomada. Ele age. Porque o homem que age cedo nunca chega atrasado ao próprio propósito. Criar um ritual matinal é construir uma fortaleza invisível contra o caos. É ali que você treina a mente a servir a razão, não a preguiça. Pode ser uma leitura breve, um banho frio, uma respiração consciente, um momento de reflexão. O que importa não é o ritual em si, mas a disciplina que ele simboliza. Cada gesto é uma mensagem ao inconsciente. Eu comando. É a lembrança diária de que o corpo existe para servir à vontade, e não o contrário. O estoico entende que o mundo não respeita quem não se prepara. A rotina matinal não é vaidade, é estratégia. É um lembrete de que você está no controle antes mesmo de o dia começar a testar sua força. E o verdadeiro guerreiro mental não se prepara quando o caos chega. Ele se prepara antes, todos os dias, em silêncio. A constância desse ritual cria confiança, e a confiança cria calma. A guerra interior travada todas as manhãs não é contra o cansaço ou o relógio,
é contra a voz interna que pede conforto. Essa voz nunca desaparece, mas o estoico aprende a calá-la com ação. Ele entende que a mente respeita o que o corpo pratica. Cada manhã vencida é um voto de domínio, um tijolo a mais na estrutura da força interior. Quando você vence o nascer do dia, o resto do dia se curva. E é justamente nessa rotina de enfrentamento que o estoico aprende a lidar com algo inevitável: a dor. Porque a dor não é obstáculo à disciplina, é parte dela. E quem não aprende a usá-la como ferramenta, continuará sendo dominado por ela. A próxima lição é essa: entender como a dor, quando observada com sabedoria, se transforma em clareza, em foco e em poder. 16. Use a dor como método de clareza. A maioria das pessoas tenta fugir da dor como se ela fosse um erro da existência, mas o estoico entende que a dor é a linguagem mais direta da realidade. Ela fala sem palavras, aponta sem enganar e revela sem piedade o que precisa ser mudado. A dor é o mapa que a vida desenha para quem está pronto para enxergar. Quando o homem foge da dor, foge da própria evolução. Quando ele aprende a observá-la, ela se transforma em luz. A dor é o momento em que a ilusão perde força. É o instante em que o ego, ferido, se cala e a verdade aparece nua. Tudo o que você evita enfrentar, o medo, a fraqueza, o orgulho, é revelado quando a dor chega. Ela não vem para destruir, mas para limpar. E quanto mais cedo você a encara, mais rápido ela cumpre seu papel. O estoico não pergunta por que dói. Ele pergunta: o que essa dor está tentando me ensinar? É nesse simples deslocamento de perspectiva que nasce a clareza. A dor física ensina limites. A dor emocional ensina direção. Ambas são guias, não castigos. O sofrimento, no entanto, é o resultado de resistir a elas. O sofrimento é a dor que o ego não aceita. Quando você se entrega à observação, o sofrimento cessa. Resta apenas a sensação pura, o aprendizado cru, a percepção de que ainda há muito a ser lapidado. É nesse espaço entre a dor e a resistência que o homem encontra a si mesmo. O estoico transforma a dor em método. Ele a usa para afiar o discernimento, para testar a disciplina, para fortalecer a alma. Cada ferida observada sem vitimismo se torna um degrau de lucidez. Aquele que entende a dor não se quebra, ele se molda. O ferro não reclama do fogo, ele se torna espada. Da mesma forma, o homem que suporta a dor com presença sai dela mais claro, mais centrado, mais leve. A clareza que nasce da dor é diferente da que vem do prazer. Ela não é excitante, é silenciosa. Ela não embriaga, desperta. É o tipo de clareza que faz você olhar o mundo com outros olhos, enxergando não o que queria, mas o que é. E essa visão, embora fria, é libertadora. Porque a dor, quando compreendida, elimina o excesso. Ela te mostra o que realmente importa. Mas para transformar a dor em método, é preciso uma prática diária de humildade. É preciso aceitar que nem tudo será confortável e que é justamente no desconforto que a verdade se revela. A dor é o professor que o ego tenta expulsar, mas que a alma precisa ouvir. E quando essa compreensão se instala, algo muda de forma irreversível. Você percebe que não precisa mais gritar ao mundo o que está construindo, nem justificar o que está suportando. Porque a dor lapida em silêncio, e o progresso verdadeiro é invisível. É disso que trata a próxima lição. O hábito de fazer em segredo o poder do invisível que move montanhas sem jamais precisar ser visto. Chega uma hora em que tudo se cala. O medo, o orgulho, a pressa, o desejo. E nesse silêncio absoluto, o homem finalmente se encontra. Ele percebe que nada do que o mundo prometeu era real, que a paz não estava nas vitórias, nem o valor nos aplausos. Estava nele o tempo inteiro, esperando ser despertada. O estoico não busca mais o que brilha, ele busca o que permanece, porque entendeu que o brilho passa, mas a presença fica. Que o som das palavras se apaga, mas o som do domínio interior ecoa para sempre. A vida foi o campo de batalha, cada dor foi um mestre,
Cada perda foi uma lição. Cada silêncio foi uma semente. E agora, olhando para trás, o homem vê que tudo o que o feriu também o lapidou. Ele já não é o mesmo, não porque venceu o mundo, mas porque venceu a si mesmo. Aprendeu que o verdadeiro poder é caminhar leve, falar pouco, agir certo e calar quando a maioria grita. O silêncio se tornou sua armadura e a serenidade seu trono. Não há nada mais forte do que quem vive em paz com o inevitável. Nada mais nobre do que quem não precisa provar nada a ninguém. O estoico, ao fim da jornada, sorri em silêncio. Ele não carrega títulos, mas carrega domínio. Não acumula riqueza, mas acumula clareza. E é essa clareza que o torna invencível, porque quem entendeu o valor do silêncio já entendeu o segredo da vida. Tudo o que você busca fora só pode ser encontrado dentro. O mundo continuará barulhento, confuso, acelerado. Mas o homem em ordem não é arrastado por ele. Ele caminha firme, com passos de quem já compreendeu. Cada dia é mais simples, cada pensamento mais limpo, cada gesto mais leve. Ele não exige nada, apenas vive com presença, com gratidão, com propósito. Porque a grandeza não está no que se conquista, mas em como se permanece. E é nesse ponto final que o ciclo se fecha. O homem que um dia buscou mudar o mundo em voz alta, agora o transforma em silêncio. O caos pode voltar, o tempo pode mudar, mas dentro dele há um centro que não se move. O domínio não é barulho, é estabilidade, é a força que não grita, mas sustenta. E é assim que termina a jornada, com um homem inteiro, em paz, diante de si mesmo, entendendo que o silêncio não é o fim, é o começo de tudo. Volte a este vídeo sempre que o mundo tentar te puxar de volta para o ruído. Relembre quem você é, o que te trouxe até aqui e o que realmente importa. Porque quando tudo parecer demais, a resposta será sempre a mesma. Cale-se, respire e volte ao centro. O silêncio é o som da vitória.